Olá, bem-vindos à disciplina de Gerência de Projetos. Na aula de hoje, nós vamos ter uma aula curtinha, mas extremamente importante para o nosso projeto. Recapitulando, nós vimos até o último encontro, até a última aula, as questões do termo de abertura e a declaração de escopo, ou seja, legitimamos o projeto, demos ao projeto um caráter oficial, nomeamos o gerente de projeto no termo de abertura. E agora o projeto está autorizado para acontecer. Autorizamos o projeto para que ele possa acontecer. E na declaração de escopo, detalhamos um pouco mais do que precisa ser feito no projeto e o que não está dentro do escopo do projeto. Então, até aqui, você já deve estar trabalhando aí no nosso trabalho final, na elaboração do nosso projeto final. Então, até aqui, nós tratamos de fechar muito bem o escopo. E não se esqueçam, é uma fase muito importante essa fase inicial, porque quanto mais nós conseguirmos fechar o escopo, mais seguro, mais dentro do projeto a gente tem condições de caminhar, a gente tem condição de caminhar. Bem, a fase seguinte, então, uma vez que nós fechamos o escopo na iniciação e no início do planejamento, agora nós vamos pensar nas atividades relacionadas ao cronograma. A primeira etapa, embora na prática a gente faça isso meio que de forma sequencial, paralela, meio que tudo junto, mas, para efeitos didáticos, a primeira etapa consiste na criação da EAP. O que é EAP? EAP significa, assim, um sinônimo, uma tradução livre, seria começar a pensar na estrutura e nas atividades do projeto. Então, uma vez que nós definimos o escopo, agora nós temos que fazer um raciocínio top-down, ou seja, pegamos o escopo geral do projeto, o problema maior, e vamos quebrando ele em partes menores, partes gerenciáveis, tá? E aí seriam os pacotes de trabalho. Então, nesse sentido, a EAP, né, ou Estrutura Analítica do Projeto, em inglês WBS, que é Working Breakdown Structure, mesma coisa, mesmo nome, tá? E consiste em quê? No processo de subdivisão das entregas e dos pacotes de trabalho do projeto em componentes menores que facilitam o gerenciamento. Então é isso. Nós vamos começar a pensar nas entregas, nas atividades do projeto. Então, o que eu preciso entregar? É um módulo? É uma peça? É um componente? É uma parte do projeto? É a fundação de uma casa, de um edifício? Então é isso. Começamos a pensar nas entregas. E aqui entra um conceito novo para nós, que são os pacotes de trabalho, né? Working Packages. Que é um pacote de trabalho? Esse é outro conceito muito importante para nós. Então lembre-se, a aula de hoje é curtinha, pequenininha, um conceito só, mas muito importante para o projeto, tá? E com seus desdobramentos. Então, em que consiste um pacote de trabalho? Pelas definições do PMI, é uma atividade, é uma parte do projeto, uma entrega, um pedaço, uma atividade que fica normalmente entre 40 e 80 horas de trabalho. Então ainda tem esse número mágico do PMI. Por que a gente tem esse número mágico? Porque, segundo o PMI, o PMBOK, né, e as boas práticas de gerenciamento de projeto, se você divide o seu projeto, o raciocínio é o seguinte: se você divide ele demais, deixa ele muito pequenininho, com muitos detalhes, pegar a caneta, verificar a tinta da caneta, verificar se a caneta tem uma ponta, verificar se essa ponta está funcional, fazer o teste de escrita, verificar se a caneta está escrevendo, fica muito complexo de você gerenciar cada atividade. E cada atividade desse, cada pacotinho desse,
vai constar no nosso cronograma e, consequentemente, no gerenciamento do nosso projeto. Aí é que está a grande questão. Então, o lance é o seguinte: ao invés de pegar e definir, detalhar tanto o projeto, a gente coloca o seguinte: pegar a caneta e escrever. Ok, a caneta está escrevendo? Tá, então aquela atividade já foi cumprida, aquela atividade já foi testada, aquele passo já foi dado. Então, guardem bem isso. Pacote de trabalho é uma atividade, é um esforço que deve compreender entre 40 e 80 horas do projeto. E por que isso? 40 horas, se você dividir por 8, são 5 dias úteis. É uma semana. E 80 horas, pode ser que algumas atividades sejam maiores, então exijam 2 semanas de trabalho. Então, isso não é uma mera coincidência. É porque, segundo as boas práticas do projeto, não adianta você fazer pontos de controle diários, porque senão você vai gastar tempo demais no acompanhamento e no controle, e você precisa também estar presente durante a realização das atividades, principalmente na fase de execução, para acompanhar e fazer com que tudo dê certo, ou se esforçar para que tudo ocorra conforme o planejado. Lembre-se disso, né? Fase de planejamento, que é onde a gente está. Então, na verdade é isso. Então, o que a gente precisa guardar? Que a gente tem uma estrutura analítica do projeto, a gente vai criar isso no nosso trabalho, eu vou mostrar aqui, está na próxima tela. E é uma subdivisão do projeto, guardem isso também, né? Repetindo. Eu pego o meu problema maior e começo a dividi-lo em problemas menores. Eu começo a dividir o meu projeto em etapas que cheguem nos pacotes de trabalho. É isso, basicamente isso. O que é um pacote de trabalho? É uma entrega, é uma grande atividade do projeto. Aí nós já estamos pensando no que eu preciso dar conta, né? O que precisa ser realizado no projeto para que ele possa ser concluído. E esses pacotes de trabalho são os componentes menores que facilitam o gerenciamento. Então, aí existe um certo parâmetro, né, que deve compreender entre 80 e 160 horas. Né? Não deve ser menor que 80, nem maior que 160 horas de trabalho. Nem menor que uma semana e nem maior do que 2, para você conseguir acompanhar isso de uma forma devida, ok? Continuando aqui, a EAP é uma representação gráfica do projeto, então ele é um diagrama de blocos, tipo um organograma, tá? Um diagrama de caixinhas, a gente já vai ver ele já, que evidencia os seus componentes e as atividades necessárias para a sua conclusão. Então, de novo, é hora de pegar o projeto, de enxergar esse grande problema que nós temos, esse grande desafio, e começar a dividi-lo em componentes menores que sejam gerenciáveis. Esses componentes são colocados em uma estrutura, em um diagrama de blocos, de caixinhas, que é a chamada EAP. Você pode fazer essa EAP, por exemplo, no PowerPoint, tem lá um organograma, você pode colocar aquilo também, né? Você pode digitar, ou existem softwares específicos, existem ferramentas específicas que você pode utilizar para a elaboração do EAP e que depois conversam com os softwares de cronograma e acompanhamento do projeto. Então, existem programas específicos para isso, mas o que vale é o desenho, o que vale é você exercer, né, executar o exercício de fazer a EAP. Tem que fazer a EAP. Outro ponto também, facilita a visualização do projeto. Você consegue enxergar o projeto, permitindo um melhor planejamento de prazo, custo, qualidade, enfim. Uma vez que você divide o projeto, que você quebra o projeto nesses componentes menores, você consegue executar de uma maneira melhor e planejar de uma maneira melhor no projeto. Uma coisa é, vamos olhar para um terreno e vamos planejar um edifício aqui. Poxa, muitas coisas para fazer, né? Outra coisa é, vamos começar a dividir, tem um projeto de estrutura, tem fundação,
tem projeto elétrico, tem projeto hidráulico, tem acabamento, tem um arquiteto, desenho, cálculos de estruturas. Então você começa a dividir nessas atividades que possam ser gerenciadas. Então, EAP, um conceito final importante aqui para nós, é uma ferramenta de gerenciamento do escopo do projeto. Olha só, ela significa, né, ela é classificada, na verdade, como gerenciamento do escopo, mas ela auxilia e muito na elaboração do cronograma, que é o que a gente vai detalhar nas próximas aulas, com os diagramas de rede, PERT-CPM, caminho crítico. Mas espera aí, vamos devagarzinho por enquanto, né? Como a gente sempre faz aqui nas nossas aulas. Bem, aqui um exemplo, né? Vamos desfazer o mistério. Um exemplo de uma EAP. Então a gente tem aqui uma EAP, a famosa EAP. Ela, então, como eu comentei, é um diagrama de blocos, é um diagrama de caixinhas, tá? E ela tem um macete para ser feita, ela tem um pulo do gato. O primeiro nível da EAP deve ser o projeto, o nome do projeto. Ele é o primeiro nível. Então, projeto reforma, que é o que a gente tem aqui. No segundo nível do projeto, nós podemos colocar aqui uma divisão por grandes itens ou por fase do projeto. Então, o pessoal que é da área de TI, por exemplo, eu vou aplicar uma estrutura, uma engenharia de software tradicional, tá? Para facilitar o exemplo didático. Então, eu tenho aqui a análise do sistema, eu tenho o projeto, eu tenho a codificação. Estão percebendo? Codificação, que seria a construção, né, do artefato, depois testes e aí finalmente implantação. Poderia ser feito dessa forma, tá? A regra, na verdade, está no primeiro e no último nível. Nos níveis intermediários, fica de acordo com o que o gerente de projeto julgar melhor. Então, nós podemos classificar aqui, dividir por fases do projeto, dividir por itens do projeto, dividir por etapas do gerenciamento de projeto, já vi isso sim. E aí, um exercício breve para vocês. Pesquisem na internet exemplos de estrutura analítica. Deem uma olhada. O PMI, ele tem uma publicação, tem um compêndio que é próprio de estruturas analíticas, de WBS. Então, se vocês procurarem aí na internet, vocês vão achar vários exemplos. Olhem, vejam como foram feitas, que vai ser de grande valia e de grande ajuda também no nosso trabalho. Então, voltando. Primeiro nível da EAP é o nome do projeto, reforma. Segundo nível pode ser classificado por itens, por fases do projeto, por etapas do gerenciamento de projetos, por etapas do processo do projeto ou da maneira como for melhor classificado pelo gerente do projeto. E essas atividades vão sendo subdivididas, essas grandes fases elas vão sendo quebradas, até que na última etapa da EAP, nós temos os pacotes de trabalho. Chegamos então naqueles pacotes de trabalho. O pacote de trabalho, como eu comentei agora há pouco, é uma grande entrega, né? Ou grande não, né? É uma entrega que não deve ser inferior a 80 horas nem superior a 160 horas. Então nós vamos dividir isso até chegar nos pacotes de trabalho. Beleza? Chegamos nos pacotes de trabalho. Vamos supor que esse pacote de trabalho sejam essas caixinhas aqui. Depois, se houver necessidade, se houver um pacote de trabalho, ainda pode ser dividido em outras atividades, tá? Então, a última etapa da WBS, uma última etapa, ela termina num pacote de trabalho, tá? Compra de materiais, é um pacote de trabalho. Ou, se houver necessidade, esse pacote pode ser subdividido em suas atividades constituintes, para então, a partir daqui, nós pensarmos na elaboração do cronograma do projeto.
beleza? Então, já fazendo um link com a próxima aula. Nós vamos, então, na EAP, dividir aqui as nossas atividades e a partir da próxima aula nós vamos pegar essas atividades, vamos sequenciar essas atividades, vamos colocar uma ordem de precedência, quem vem primeiro e quem tem que vir depois. Aqui a gente ainda não está preocupado com isso. Então, não caiam na tentação. Não se preocupem quem vem primeiro, quem vem depois. Ah, mas a contratação da mão de obra é antes da compra de materiais. Eu preciso contratar primeiro. Tudo bem. Vai ter o momento da gente colocar isso em uma ordem sequencial, que aí é o nosso diagrama PERT. Na próxima aula nós já vamos mexer com isso. Mas, por enquanto, não nos interessa quem vem primeiro. O importante aqui na EAP, aí vai uma dica de ouro, o importante é colocar as atividades que são importantes para o projeto, as atividades que são necessárias. Você tem que olhar uma EAP e dizer o seguinte: se eu fizer isso tudo que está escrito, eu tenho um projeto. O importante aqui nesse momento é, não pode ficar nada de fora, tá? Não pode ficar nada de fora. Se você de repente quebrou demais uma atividade, olha, vamos pegar uma aqui solta de exemplo, vamos pegar aqui telhado. Ah, mas o telhado tem a parte de engradamento do telhado. Vamos pegar um exemplo de uma casa aí com telhado colonial, por exemplo. Aí tem o engradamento, aí tem as telhas, aí tem a fixação, aí tem impermeabilização, aí tem a manta, beleza. Mas eu vou cuidar de cada coisa dessa, ou quando eu cuidar do telhado, eu já estou gerenciando esse conjunto de atividades, perceberam? Se eu detalhei demais por um dado momento, não tem tanto problema, eu posso depois eliminar ou agrupar essas atividades. Não é um pecado tão grave assim. Mas, se eu esqueci alguma atividade, isso vai fazer falta em um determinado tempo. E aí eu não orcei essa atividade, eu não coloquei data para ela, eu não sei se ela está no caminho crítico, se ela tem uma folga, qual o nível de gerenciamento que eu preciso para aquela atividade, e isso vai trazer problemas para a gente no projeto, ok? Então fica a dica de ouro, não esqueçam nada, pensem em todas as atividades, tudo que eu preciso fazer no meu projeto. Então, olhando esse exemplo que nós temos, é um projeto de uma reforma, né? Ele está classificado aqui, ó, pela etapa do projeto, compras de materiais, ele tem aqui meio que uma fase, né? Primeiro eu planejo, aí eu preparo os materiais, contrato mão de obra e executo. Então, a gente pode dizer que aqui que nós temos as fases do nosso projeto, e na etapa de fazer o projeto eu tenho as minhas atividades, eu tenho a minha subdivisão, o projeto financeiro, civil, hidráulico, elétrico, acabamento e assim por diante. Então, o que seria um pacote de trabalho? O pacote de trabalho é o que está nas pontas, é o que está no final do projeto. Então, compra de materiais é um pacote de trabalho. Aqui, civil é um pacote de trabalho, só que esse pacote ele está detalhado em mais atividades. Mas se eu escondesse ele aqui, olha, se eu não tivesse nenhum detalhamento, poderia considerá-lo um pacote de trabalho típico, tá? Então o pacote de trabalho está sempre no finalzinho aqui, no terminal. Beleza? Então é isso a WBS. Olha, então, façam a WBS, comecem a pensar na WBS do projeto, nós vamos ter alguns exercícios ali, você já tem um trabalho, e agora é hora de pensar quais as atividades eu preciso contemplar, eu preciso fazer, eu preciso executar, planejar, executar, acompanhar. É isso que vai dar base para o nosso cronograma, ok? E esse cronograma vai puxar recursos, vai puxar gente, vai puxar orçamento, vai puxar contratação, vai puxar uma série de outros itens aqui complementares, ok? Então, é isso por enquanto. Muito obrigado, grande abraço, até o próximo encontro.